ex-governador Jakarta, Ahok, né? Se usa lei, né? Que o meu colega Manuel Temi, informasi dan transaksi elektronik. Ide nem se usa. Portanto, lá os código penal, né? Que usa o lugar de castigo ativista pro-democracia, né? Portanto, Indonesia ide be uluk ide deh lah dia kan ini hasai tiau na. Agora ite lori bahata mo fali tenian. Ne haune ite asa lau contrário fali ho história. Problema questão haunia makne. Portanto, ihane ite la os kolia konaba liberar buat efeito inibidor. Kata emadian efek ide nebe ke ane so ing mau taten. Koko hatama na irona intol ne sirsel mos tau kona. Ane ema tau kona atu kolia. Ei tau kolia agora para fali cadeia. Então ikus mais saída. E na sociedade sai passivo. Sai passivo, passividade lori te ba saída. Sai sociedade be apático. Quando apático na ita demokrasia ni terlika kolia na. Onia. How bantu klai Dr. Victor o Dr. Francisco na lei cibernética. Okay, ne pensamento ideia que nem lá nessa. Quando você parte a minha enquanto lei ne aplica automaticamente itare ninia contudo. Se lei ne lor de benefício para o povo nação, ni resistência se lei. Mas se lei ne aplica depois ni cidadão ser sai vítima, automaticamente resistência. Resistência tam será. O inloran ho globalisasi or era demokrasi emang tem direito, emang tem liberdade. Tam será mak lei ne tinggal mate. Tam ne mak lalikan tahu. Governo de ukun or hakarak perus leine at hori regula goon lava e oin hau garanten kata povo Timor Leste a nível nacional leste matene hatene termina nini destino também maka ite independência e agora ite educan cidadão sira matene at termina morisdia e morisdia ne ida política ida mos lei atau segura so intro sate tanaka politika setuir rega politika itu kampanye politik tuan fulan itu bela kuliah sokatun sok sama de politik hotu file fale balei administração ida tlau liak lei mak tinggal regular ansara it halo motor ida halo kereta ida mak volante lehen impossível ita sai kuda ida mak freio lehen impossível mas bem relação esse alguém kata risco mak kalau liberdade atau kuliah liberdade atau kuliah depois risco mak oin hanu colega menciona kata liberdade sim ita garante fatam construção garante liberdade mas liberdade ne bem mak label hak atu baliza ita la kuliah liberdade ita kuliah betos ita hau ne tos ne mau ne ita ia baliza ita foi ita kuliah timor kuliah baliza rai mas agora ita masalah story de mundo ia Asia enquanto ita kuliah baliza tasi ho Australia e depois kuliah agora ita kuliah liberdade mak ita liberdade ne label so mas colega introdução kata ita ia relação vertical horizontal. Tapi hal lain tribunal usa tiada Italia sistema lei kan usa tiada kode civil nebe. Ya. Kode civil agora ini ita kar kuliah buat nebe loss tuir salah. Ini mah tinggi tahu ulfato kan Timor Wan. Tinggi defende buat nebe loss tuir loss. Saya defende buat loss tuir loss sama apa tama kerja hau nunca tahu, hau mata nunca tahu. Tambah hau mata mos defende buat nebe loss. Mas hau defende buat nebe loss tuir salah aneh lah bele. Então loss tuir salah ita bele mate mos salah dalam rua. Ne tingko isu sene tambah ne makatiran ita ne Timoran sir tama kadia sai kadia ikus masir los tambah defend direito do kuna ukurane direito universal me Timor to mundo to tinggal heta agora itu kuna ante itu kuleval direito ne morisdiak ne agora morisdiak ne maka ita atingi morisdiak ne tuir ita ne visão missão ne maka estado iha maka precisa proteger lei mak ting proteger pode ser ne quando ne maka hira ita ya la hija cadeia ia nebede a tu castigo é menina Hanoi ni Hanoi belado nunca castigo também Hanoi livre hau bele hija cadeia mas Hanoi ne lao também ne makau Hanoi kata se ita hatene hela dehan buat ne at ikus mai lori dia ita ba koli hal saida koli quando ba wen saida mak mam Vitor wen hatete katak se buat ne at se resistência e a Facebook hawarete na estudante para grupo estudante sira halutia campanha na be atau contra criminalização de difamação e tinha laureado Nobel da Paz Dr. Ramos Horta hato tem resistência na dia contra idene e tinha líder Dr. Maria Alcatiri nemos colher tiona katak tempo nela então resistência ni hene tiona se ita hateno na katak líder sir nemos ia resistência na ita avança ta halu saída
Ne kerja ita ita hakar kren kokolai kokotok ia resistência kalai se lá resistência mak saída resistência mak opinião ser na beque ema foba né conselho de imprensa fo organização sociedade civil ser fo a provedoria fo tiona ciência fo tiona opinião ser né tambah instituição ser né mos representa componente sociedade rumah né ba então opinião ser né hanya ser parte da resistência né ne ba honen lá precisa tá resistência selo hawakar reforça de tuang atau itambah itu diskuti itu hal noing itu hare bote mais sistemático tuang atau itu fila ba problema hune de famasa musuh tambah Facebook de famasa la musuh babot selu então ita mai hare atau sama que ita resolve com aba problema idene será que los dunikalai atau how convida pro na ruat los dunikalai se Facebook mak problema ita hatete ita usa fala defamação para depois criminaliza enquanto é balo lá usa Facebook né onsa né ida segundo Facebook né maka salah tia ko amisir rebe mo órgão comunicação social mos hetam problema enquanto durante de dados lah tudo media ida atau tolok ou insulta emaida jornalista se katang ia líder ia kampanye diskurso político né sira balu hatete trata malo de ulukan sene masih mai kuah e publicação saiba lia foi sira lubu kira nebe maami hasaitia e nunca moço herba mas sama tem que target ne bafal media intenção sira ne mak ami hamrik posição contra agora se kuliah Facebook de mak ami aceita ami for dalang ami deng cybernética tem que usa ho lei de ITN usa também e tempo hirekleba secretário de Telecomunicação Social opsi tur hamotuk tel hore diskuti ko lei ne ihela devia ita kuliah kona baide também Facebook de então regulariza lá Facebook né e depois masira usa haune facilos awakar ka foi informação ida lalicator lei bot tuir losos Ministério Transporte Telecomunicação sela coordena de toda hop Timor Telkomsel ho TT. How nem bele usa tambah ohin lorong ia Timor. How karakat informasi itu ohin kalah hafosai ini ohin lorong Timor. Akun user Facebook Timor ini kontrol husi Telkomsel. Tapi saya telah bahas TT ba. Para atu depois hare liefu ambalu nebe mas setup tambah teknikamente bele setup butte nebe bahasa sansir hanesane korta. How for example, pornografia ia fatim balu situs pornografia, ema ite kontama automaticamente lasai. Neta saida usa serviço técnico niya. Agora ita tambah det Facebook ida be kikuang ema naing hirauan det mak usa trata husi ema sir nebe mak ita bela hatete yang kata ne nível educação lá do narsa ita hamosu leida nebe mak sacrifica fali demokrasi ida nebe mak ema rihum mak sacrifica ni vida hodi hetang estado idane prinsipio idane kan itania rasional ladun los nemak ami hanoing posisang hone kontra ne maka idane dia klu ita ba assunto Facebook ya resolve Facebook label ba resolve tudo for exemplo idane quando va Facebook exemplo lá Indonésia ninian uluk sira enfrenta problema hanesan tamba diskurso de ordem moço saída mas sira halo Facebook ia opinião nessa unha atu taka Facebook ne ba mas ikus mai governo lá adopta buat ne tambah preocupação ne bekan sama Vitor o mau progresso atau tambah buat ne global e mos implica liberdade de expressão mos então saída ma governo husuba Facebook atu loke ni ne biro ida kantor biro ida Jakarta atu ne quando ia problema ruma ne beka afeta ba instituição ida sira bele halo relatório diretamente ba kantor Facebook ne ba atu resolve ne ba ba opção de nete bele mos governo bele colheu Facebook atu mai loca ni net sabang ne ou se agora por exemplo Timor Telkomsel mak ne colheu Telkomsel e depois que tá lua ia account Facebook sernemos Facebook for facilidade ba ita atu den se quando conteúdo nela dia incita a violência ita bele halo report ba Facebook atu ne ikus mai bele bloqueia tia então mecanismo serne ia outro pro contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura.
exclusivo, crítico, no construtivo. TVA Debate. Sai inspiração para o futuro.